Você já percebeu que muitos evangélicos passam a vida acusando os católicos de idolatria? Eles gritam contra imagens, contra santos, contra Maria, contra qualquer expressão visível da fé católica, mas fecham completamente os olhos para o que acontece dentro de suas próprias igrejas. Porque se existe um ídolo hoje que substitui o lugar de Cristo no coração de muitos protestantes, esse ídolo não é uma imagem de gesso, não é uma estátua, não é um crucifixo. O ídolo que ocupa o centro da devoção protestante é o próprio pastor. Sim, o pastor, esse líder carismático que muitas vezes acaba se tornando mais importante do que a Bíblia que eles tanto dizem seguir. Pensa comigo. Quantas vezes você já viu um evangélico dizer que a Igreja Católica adora santos, que Maria é idolatria, que as imagens são pecado? Eles têm discursos prontos, decorados, como se fossem robôs repetindo frases que ouviram desde criança. Mas experimente falar algo contra o pastor deles. Experimente dizer que o pastor está errado. Experimente questionar a doutrina da igreja do fulano. O que acontece? Imediatamente, eles entram em modo de defesa, como se o pastor fosse intocável. É exatamente isso. No fundo, eles tratam o pastor como um mediador entre Deus e os homens, mas sem admitir que fazem isso. Agora me diz, quem é mesmo o verdadeiro idólatra? Porque a idolatria, de acordo com a Bíblia, não é apenas curvar-se diante de uma imagem. Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. E o que vemos no protestantismo moderno é justamente isso, um culto disfarçado à figura do pastor. O pastor é quem decide a interpretação da Bíblia. O pastor é quem dá a última palavra. O pastor é quem dita as regras da comunidade. E, se alguém ousa questionar, logo é expulso, cancelado, tratado como rebelde. Isso não é muito diferente do que eles acusam os católicos de fazer. Só que, no nosso caso, seguimos uma igreja fundada por Cristo e sustentada por 2000 anos de tradição. No caso deles, seguem homens que fundaram suas próprias igrejas no século passado e que muitas vezes caem em escândalos, heresias e contradições. E o mais curioso é que eles não percebem a contradição. O mesmo evangélico que acusa o católico de idolatria por venerar Maria, a mãe de Jesus, é capaz de encher a boca para falar do meu pastor. Ele obedece ao pastor cegamente. Ele defende o pastor com unhas e dentes. Ele confia mais no pastor do que no próprio Cristo. Porque se Cristo disse algo na Bíblia, mas o pastor interpretou de outro jeito, adivinha em quem ele vai acreditar? No pastor, é claro. Isso não é idolatria? Se você acha que eu estou exagerando, olha só a realidade. Quantas igrejas evangélicas você conhece que carregam o nome do pastor como marca registrada? Igreja do Apóstolo tal, Ministério do Bispo fulano, Comunidade do Pastor ciclano. Já parou para pensar que o centro não é Cristo, mas o nome do líder? É quase como se fosse uma franquia da fé, onde cada pastor constrói seu império particular. E quem questiona, quem levanta dúvida, logo é acusado de estar contra o ungido do Senhor. Essa expressão, aliás, virou um escudo para proteger pastores de qualquer crítica. Muitos evangélicos repetem "não toque no ungido" como se fosse um dogma. Só que, curiosamente, esse dogma não está na Bíblia do jeito que eles usam. O que está acontecendo na prática é que o pastor se torna uma figura intocável, quase divina, acima da lei, acima da moral e até acima da própria Escritura. Isso é ou não é idolatria? E aqui entra o contraste brutal. A Igreja Católica, que eles acusam de idolatria, ensina há séculos que Maria, os santos e as imagens não são deuses. Nunca foram. São apenas reflexos da glória de Deus, janelas que apontam para Cristo, testemunhas da fé que nos inspiram. Maria, a mãe de Jesus, é honrada porque foi escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo.
Mas nenhum católico verdadeiro coloca Maria acima de Cristo. Nenhum católico reza a um santo como se fosse Deus. Nós pedimos intercessão, assim como você pede oração a um amigo, só que os santos estão vivos em Deus, como diz a própria Bíblia. Agora, compare isso com a realidade protestante. Quantos fiéis pedem oração ao pastor como se fosse uma bênção mágica? Quantos acreditam que só a oração do pastor tem poder? Quantos colocam sua fé mais na palavra do pregador do que na palavra de Cristo? É duro dizer, mas a verdade é que muitos evangélicos vivem debaixo de um sistema de idolatria mais perigoso ainda, porque não é declarado. É uma idolatria disfarçada, invisível, que se esconde atrás de discursos contra a idolatria alheia. Eles acusam os outros para não olhar para o próprio espelho, e por isso o protestantismo se fragmenta cada vez mais. Porque se cada pastor é um ídolo em potencial, se cada líder é a autoridade suprema de sua comunidade, então cada igreja se torna um novo bezerro de ouro. E a Bíblia já nos alertava contra isso. Em Jeremias, Deus condena os falsos pastores que dispersam o rebanho e se alimentam das ovelhas. Em Ezequiel, ele denuncia líderes que cuidam de si mesmos, mas não do povo. E em Mateus 7, Jesus fala claramente: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Quer um exemplo prático? Basta olhar para os escândalos que surgem todo mês envolvendo pastores. Quantos já caíram por adultério, corrupção, lavagem de dinheiro, manipulação emocional? E o que os fiéis fazem? Defendem, protegem, dizem que o ungido está sendo perseguido. Em vez de buscar a verdade em Cristo, eles preferem defender o ídolo que construíram. Isso é a maior prova de idolatria que existe. E enquanto isso, eles continuam atacando os católicos, sem perceber que o que fazem é infinitamente pior. Agora presta atenção. Se Jesus é o único mediador, como diz São Paulo, então nenhum pastor deveria ocupar esse espaço. Mas o que o protestantismo fez foi exatamente criar milhares de mediadores falsos. Homens que se colocam entre o povo e Cristo, sem autoridade legítima, sem sucessão apostólica, sem a garantia da verdade. Enquanto nós, católicos, seguimos os sucessores dos apóstolos, eles seguem homens autoproclamados que se erguem como bispos, apóstolos e até patriarcas, títulos inventados para inflar o ego e aumentar o culto à própria figura. E aqui está a ironia. Eles acusam os católicos de seguir homens, porque seguimos o Papa e a tradição apostólica. Mas quem eles seguem? Homens que fundaram igrejas há 30, 40 ou 50 anos, sem raiz, sem continuidade, sem fidelidade àquilo que Cristo instituiu. Então eu pergunto, quem é mesmo que está praticando idolatria? O católico que honra a Mãe de Deus ou o protestante que obedece cegamente ao pastor como se fosse um Deus particular? E é por isso que eu digo, a idolatria protestante é mais grave, porque ela não é admitida. O católico sabe que não adora Maria, sabe que não adora imagens, mas o evangélico que idolatra o pastor não percebe. Ele acha que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo a um homem. Isso é ainda mais perigoso, porque engana a consciência e afasta da verdade. E é nesse ponto que eu quero te deixar uma reflexão. Será que não chegou a hora de abrir os olhos para essa farsa? Será que não chegou a hora de reconhecer que só existe uma igreja fundada por Cristo, com autoridade para ensinar a verdade, com sucessão apostólica garantida, com os sacramentos que alimentam a alma? Essa igreja é a católica. Todo o resto são invenções humanas, ídolos erguidos no lugar de Deus. Então, se você está cansado de idolatria disfarçada, volte-se para Cristo de verdade. E para estar com Cristo de verdade, é preciso estar na igreja que ele fundou, porque fora dela, o que resta é cada um criando seu próprio ídolo, seja ele uma imagem, seja ele um pastor, seja ele a própria vaidade.
E se esse vídeo fez você pensar, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos que revelam a verdade sobre a fé católica, que desmontam as mentiras que inventaram contra a Igreja e que te ajudam a fortalecer a sua fé. E já aproveita para assistir os outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque eles vão aprofundar ainda mais esse tema e te mostrar por que só a Igreja Católica permanece firme, apesar de todos os ataques.